Você já se perguntou por que algumas mulheres envolvidas em relacionamentos secretos acabam revelando, sem perceber, muito mais do que imaginam? Surpreendentemente, a resposta muitas vezes pode estar nas palavras que elas usam casualmente durante as conversas do dia a dia. Neste vídeo, vamos analisar 5 frases comuns que aparecem com frequência na fala de mulheres que escondem um relacionamento extraconjugal. Entender essas expressões pode transformar completamente a maneira como você enxerga os relacionamentos e o comportamento humano. Se você é um homem que está em um relacionamento, este vídeo pode ajudá-lo a identificar sinais de alerta que talvez sempre tenham estado diante dos seus olhos, mas que nunca pareceram realmente importantes. Antes de começarmos, se você considerar este conteúdo útil, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Além disso, escreva "Eu sei" nos comentários abaixo para me mostrar que você está acompanhando com atenção. Antes de chegarmos à primeira frase, existe algo importante que você precisa compreender. A infidelidade raramente aparece de repente. Na maioria das situações, ela se desenvolve aos poucos, através de uma sequência de mudanças emocionais e psicológicas que vão se acumulando ao longo do tempo. E uma das pistas mais importantes pode estar justamente na linguagem. A forma como uma pessoa fala muitas vezes revela o que está acontecendo por baixo da superfície. Quando uma mulher está emocionalmente envolvida em 2 relacionamentos diferentes ao mesmo tempo, o subconsciente dela tenta constantemente equilibrar 2 realidades que entram em conflito. De um lado está o relacionamento principal, enquanto do outro existe o relacionamento secreto que ela deseja manter escondido. Psicólogos descrevem esse conflito interno como dissonância cognitiva, uma espécie de tensão mental que pode fazer com que determinadas palavras apareçam de maneiras inesperadas. Você já percebeu sua parceira dizendo alguma coisa que parecia incomum ou diferente da maneira como ela normalmente se expressava? Continue prestando atenção, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você interpreta comportamentos que antes simplesmente ignorava. A primeira frase é: "Sinto que você não me entende mais", ou "Você não me conhece como antes". Essas palavras podem parecer apenas frustrações comuns dentro de um relacionamento, mas muitas vezes carregam um significado emocional mais profundo. Em algumas situações, elas podem sugerir que outra pessoa está fazendo com que ela se sinta mais compreendida. Quando esse tipo de afirmação começa a aparecer repetidamente, pode ser que ela esteja, de forma inconsciente, comparando o outro relacionamento com aquele que mantém com você. Se esse outro relacionamento começa a parecer emocionalmente mais satisfatório, essas frases podem gradualmente se transformar em uma forma de autojustificação. Ela começa a convencer a si mesma de que você mudou, e isso torna mais fácil para a mente dela racionalizar a busca por satisfação emocional em outro lugar. Aos poucos, parte da responsabilidade começa a parecer estar sobre você. Isso pode fazer com que você passe a questionar a si mesmo, enquanto a verdadeira situação pode ser muito mais complexa do que parece inicialmente. Mas não deixe de prestar atenção aqui, porque essa frase pode revelar muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Talvez você já tenha ouvido essas palavras antes sem nunca perceber o verdadeiro significado emocional por trás delas. A segunda frase é: "Preciso de um tempo sozinha", ou "Só quero ficar um pouco sozinha". Quando alguém envolvido em um relacionamento secreto começa a repetir essas palavras com frequência, isso nem sempre significa que ela quer simplesmente se afastar de todas as pessoas. Em determinadas situações, ela pode estar principalmente criando distância de você enquanto abre espaço para outra parte da vida dela. No começo, isso pode parecer apenas um pedido saudável por independência ou privacidade. Em algumas situações, realmente pode ser exatamente isso. Porém, em outras, esse pedido pode acabar criando oportunidades para que ela passe mais tempo com outra pessoa. É justamente por isso que observar o comportamento como um todo é tão importante. Se ela afirma constantemente que precisa de espaço, mas continua saindo regularmente, permanece extremamente ativa nas redes sociais, encontra amigos e mantém uma vida social movimentada, talvez o problema não seja realmente a necessidade de ficar sozinha. Em vez disso, o que pode estar mudando é a distância emocional entre vocês. Uma pessoa que realmente precisa de espaço pessoal geralmente aproveita esse período para refletir, recuperar as energias, concentrar-se no próprio crescimento ou simplesmente recuperar o equilíbrio interior. Mas quando existe outro envolvimento romântico, o desejo de interação social muitas vezes continua presente.
A diferença é que o relacionamento principal começa, pouco a pouco, a receber cada vez menos atenção. Outro detalhe importante que merece ser observado é quando esse pedido começa a acontecer. Muitas vezes, ele surge depois de momentos de grande intimidade ou de uma proximidade emocional mais intensa. Sentimentos de culpa podem contribuir para essa necessidade repentina de criar distância. A terceira frase é: isso não tem nada a ver com você ou não é sobre você. Essas palavras geralmente aparecem depois que você começa a perceber mudanças no comportamento dela e tenta descobrir o que está acontecendo. Em vez de receber uma explicação clara e honesta, você simplesmente é tranquilizado com a afirmação de que o problema não tem nenhuma relação com você. Mas dentro de um relacionamento íntimo, mudanças emocionais quase sempre afetam os dois parceiros de alguma maneira. Quando alguém insiste repetidamente que o problema não tem nada a ver com você, isso pode, em determinadas circunstâncias, funcionar como uma maneira de evitar perguntas que ela não deseja responder. A mensagem escondida pode ser simplesmente: por favor, não faça mais perguntas. Muitos homens deixam passar o fato de que essa frase frequentemente aparece acompanhada por mudanças comportamentais que podem ser percebidas. Ela pode começar a ficar emocionalmente mais distante, demonstrar menos carinho, perder o interesse em passar tempo com você ou simplesmente começar a agir de uma maneira diferente daquela que era normal anteriormente. Quando essas mudanças ficam evidentes e você pergunta o motivo, dizer não é nada pessoal. Pode ser uma maneira simples de encerrar a conversa sem precisar revelar o que realmente está acontecendo. De uma perspectiva psicológica, o mais interessante é que a própria pessoa pode acreditar sinceramente que está protegendo você ao evitar contar toda a verdade. Porém, na prática, essa explicação acaba impedindo que você compreenda aquilo que realmente está acontecendo dentro do relacionamento. A quarta frase talvez seja uma das mais difíceis de identificar, justamente porque soa completamente razoável. Ela geralmente aparece como: estou passando por uma fase difícil, ou estou com muitas coisas na cabeça. Essas explicações estão entre as formas mais comuns de justificar emocionalmente uma mudança de comportamento. Naturalmente, quando você escuta algo assim, sua primeira reação provavelmente é demonstrar compreensão e evitar fazer perguntas demais. Você não quer aumentar o estresse da outra pessoa e também não quer parecer insensível ou pouco compreensivo. E é exatamente por esse motivo que essas palavras podem ser tão eficazes. Uma pessoa que realmente está enfrentando dificuldades emocionais normalmente procura o parceiro em busca de conforto, segurança e apoio. Porém, em algumas situações envolvendo um vínculo emocional ou romântico com outra pessoa, essas mesmas declarações podem se transformar em uma explicação conveniente para o distanciamento emocional que está crescendo lentamente entre os dois parceiros.